vamos começar mais um episódio do nosso podcast Prescrição Original e eu estou aqui com o André Mosqueta, que teve uma aula assim, inspiradora no Congresso, que gerou uma comoção e a gente vai falar sobre esse tema que é muito importante, que foi a ciência do amor, né? O que diz a ciência sobre o amor? O que diz a ciência sobre o amor. E foi uma palestra muito elogiada. E a gente vê os comentários aqui no bastidor do Congresso. Eu quero te agradecer a presença. E aí, começa respondendo o que diz a ciência sobre o amor. Olha, Camila, a gente tem que entender que, por mais que a ciência avance, nós precisamos de soluções factíveis, acessíveis para a medicina do estilo de vida, né? E nada melhor do que algo que está dentro de todos nós, sabe? Na natureza humana, na nossa ancestralidade, que é uma emoção, né? Enquanto reação fisiológica, mas que tem um papel especial ao ser a emoção principal, suprema, porque ela garante a evolução da humanidade desde sempre pela capacidade de formar grupos, identificação entre indivíduos. O amor conecta. A palavra que se relaciona bem a amor, talvez a melhor, é conexão, né? Então, Em todos os sentidos, né? em todos os sentidos. Quando a gente falou de amor aqui, a gente falou da teoria biopsicossocial, que é o amor, emoção também, mas que é reprodutível em certo nível, até onde isso é possível, no meio científico, tá? Então, aquele amor idílico, apaixonado, infinito, não é isso que sinto muito, mas não é esse o pedaço. Da ciência do amor. Na verdade, fazendo uma revisão da literatura, a gente pega evidências de bioquímica, moleculares, e evidências epidemiológicas também um pouco de teorias psicológicas, faz uma mescla. Uma pesquisadora que foi muito importante na minha revisão foi a Barbara Fredrickson, que ela é da psicologia positiva, e ela tem estudado as emoções já há anos, é uma referência, escreve, fala sobre isso, e ela traz uma proposição que eu acho muito interessante, que o amor, ele pode ser entendido como micromomentos de conexão e calor. Amei. Isso, Micromomentos de conexão e calor. Basta, né? Acho que resume muito, né, esse sentimento que a gente tem, porque na prática, quando a gente fala de amor, as pessoas associam muito a relações amorosas, né? Assim, afetivo, homem, mulher, 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 homem, homem, enfim. E não um sentimento amplo, né? De conexão, de aproximação, de bem-estar, de sentimentos positivos, né? Isso molda a gente. Sim, e tem um aspecto muito interessante que frequentemente é confundido o amor com outras emoções. Por exemplo, eu amo comer em tal lugar, né? Eu amo tal restaurante. Eu comi num restaurante maravilhoso agora no evento. Olha, o evento está extraordinário, tem restaurantes extraordinários aqui perto. Eu amo comer nesse lugar. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que comer naquele lugar me trouxe sensações e um prazer tão importante ao ponto de eu querer repeti-lo. E eu sinto que naquele lugar eu tenho essa segurança que eu vou conseguir esse prazer novamente. É isso que eu quero dizer em termos fisiológicos. Não é muito romântica essa visão, né, Camila? Eu entendo isso. Mas é necessário uma compreensão mais clara do que o amor, até porque, para a gente poder reproduzir isso na nossa vida, exercitar isso é possível de ser cultivado e também aplicar, sabe, como médico, como profissional de saúde, na medicina do estilo de vida, ensinar aos pacientes, né? Então, quando eu falo eu amo você, para qualquer pessoa, provavelmente a gente está querendo dizer o quê? Olha, eu tenho um grau de compromisso, de intimidade, De sensações positivas com você. exato, um clima positivo que me faz me conectar com você. Isso me gera uma sensação boa e ao ponto de eu querer novamente me conectar com você, e quero te dizer que isso é importante para mim. Mas ainda bem que existe a palavra amor,
né? Senão a gente ia ter que dizer isso todas as vezes. Todas as vezes. Ela simplifica, mas assim, ao mesmo tempo é muito confuso. Como a gente. Estou estudando e vejo várias amplitudes aí sobre o amor, né? E hoje a gente simplifica isso muito, né? Na liquidez hoje, tudo é amor, e no outro dia já não é mais, já desamor, já não teve mais, né? Acho que a gente está na era da gratidão, assim. Quando a gente passar para a era do amor, que eu acho que é um ato mais ativo, né? De fazer pelo outro, de se conectar. Eu acho que as coisas vão mudar um pouco. Você está falando um ponto que é importante, que a prática do amor, ela pode ser, e eu recomendo que seja intencional. Intencional. E aí são necessários 2 aspectos, sabe? Um ambiente seguro, que você sinta à vontade, né? E o se conectar. E o se conectar, normalmente, o caminho mais fácil é pelo olhar, né? A gente sabe que o toque também conecta, o som conecta, a linguagem não verbal, mas o olhar é central, né? E aí o olhar, a gente pode até pegar elementos das religiões, das filosofias, quando ele é sem inveja, quando ele é sem raiva, sem mágoa, ele é sincero, que é o que diz, inclusive, a Bíblia, por exemplo, sobre o amor verdadeiro em Coríntios, né, genuíno, você se conecta mais fácil. Como é que você olha para alguém, se sente se ela está com inveja, se ela está interessada ou não de verdade, né? Quando há esse interesse mútuo, há o que a Bárbara, como eu falei antes, ela chama de micromomentos de conexão calorosa, mas também de ressonância positiva. O que é isso? Nós dois, por exemplo, sentimos a mesma coisa, muito semelhante. A mesma coisa é um tanto filosófico. E isso gera uma ansiedade hoje na sociedade, sentir da mesma intensidade. A intensidade talvez não. Mas eu entendo a reciprocidade daquela sensação de bem-estar. Tanto que muitos defendem que não existe amor no indivíduo, existe só amor mútuo. O amor é uma emoção mútua, precisa de 2. É plural, não é singular. Plural, mas até mais do que isso, para ele existir na essencialidade, ele tem que ser pelo menos em dois seres que se conectam. E aí eu tô falando ser porque até os animais, os mamíferos, amam, né? Em termos biológicos, também é importante. De onde é que vem esse conhecimento que eu tô te falando? É isso e Ele vem com estudos de ressonância funcional de cérebro, dosagem de hormônios, principalmente ocitocina, mas também vasopressina, dopamina, pesquisas que envolvem essa dosagem, e também as ativações específicas de sistema límbico, sistema interoceptivo, que é o 8º sentido, que é a capacidade de sentir a partir do sistema nervoso autonômico, das vísceras. Então, o que é a borboleta na barriga? Estou com borboletas no estômago. a sensação, aquela emoção, né? Então, aí a gente tem o nervo esplâncnico, o nervo visceral, o nervo cardíaco, que mandam informações. Como fala, então, sobre o amor? Pronto. O amor, ele, em certa intensidade, ele leva uma vibração no corpo inteiro. Ele é sentido pelo corpo. Ele não é só cognitivo. E o amor pode chegar até a gente, essa sensação, não pela razão. Tanto que um nenê ou um cachorro, por exemplo, um pet, ele vai se sentir amado sem saber o que é amor, né? Ele não sabe o conceito de amor, se a pessoa ama o que é bem. Simplesmente sente. E isso é demais, isso fala sobre o poder do amor. E tem usos clínicos. Então, o hormônio do amor é a ocitocina? Se a gente fosse ver, não. É um pouco reducionista a gente dizer assim, né? Eu sei que é uma mensagem que vende. Mas não é real. Mas isso é interessante a gente falar. É que assim, você vai ter necessariamente o envolvimento do sistema de recompensa cerebral, sempre. Sem o sistema de recompensa não vai surgir a conexão que deu prazer, né? Que vai querer ser repetida. O que vai estimular, vai potencializar essa conexão. Então, vai envolver ali a aferência dos nervos cranianos, a substância ventral tegmentar ali do bulbo cerebral, se comunicando com o núcleo accumbens, com o córtex pré-frontal. Isso, antes da chegada do córtex pré-frontal, uma liberação de dopamina. E aí essa dopamina aí já vai haver uma ativação também, a liberação de vasopressina,
Então, As claro, alterações não dá pra gente serotonina resumir e dizer que tudo é a ocitocina, porque não é falar tudo ocitocina. Inclusive, a ocitocina pode fazer mal em algumas circunstâncias, sabe? Por exemplo, quando você tem uma dose de ocitocina, ela te prepara para o contato social, você está adorando, mas de repente você não tem mais o contato social que atenda às suas demandas, você pode ficar um pouco se sentindo mais triste e sozinho, né? E além disso, olha que interessante, foram feitos estudos sobre a intensidade de amor em relação a pet, em relação a par amoroso, em relação a filhos, a estranhos, a natureza, e os amores que se mostraram mais intensos, tá? Em volume de ativação e de áreas ativadas foi pelos filhos, pelo companheiro amoroso, né? Mas isso se explica também porque são ativadas áreas, mais especificamente o corpo estriado, tá? De uma memória que torna praticamente automática aquela sensação, aquela interpretação, entendeu? Enquanto outros amores não chegam a esse ponto. Eu estou generalizando porque tem uma pesquisa publicada esse ano onde se encontrou amor com o pet em intensidade e áreas de ativação idênticas ao filho, ao amor pelos descendentes. isso é louco, né? No sentido de você se permitir amar esse ponto, né? Porque como é conexão, são dois seres, não importa, né? E é conceitual. Hoje a gente fala muito de linguagem de amor, né? Se você for sentar num bar, em qualquer lugar, tu fala assim, minha linguagem de amor é contato físico, né? Minha linguagem de amor é presença, tempo de qualidade. Isso foi uma forma, assim, de até simplificar, né, as formas como você se relaciona. Mas na ciência, o que mais conecta é o olhar. É a Então, presença ou não? Então, a priori, se a gente pudesse generalizar isso, é o olhar, tá? Porque existem conexões anatômicas, certo? De fisiologia entre o córtex visual e os próprios olhos e essa substância ventral tegmentar que eu lhe falei antes, né? Eles ativam mais rapidamente. Só que aí, Camila, a experienciação de cada indivíduo É vai diferente, passar, né? porque eu estava te falando, né? Há uma ativação do sistema de recompensa, uma ativação do sistema límbico e de outros dois grupos de regiões que é o cérebro social e a ínsula. E o cérebro social tem muito a ver com a memória, com a cultura, com a identidade pessoal, né? O cérebro social, lembrar do rosto, da cor, da roupa, da hora do dia. Tudo, né? Juntar todos esses elementos e ter uma significação diferente para cada indivíduo. De acordo com essa passagem, esse crivo do cérebro social, a resposta também vai variar. Olha que interessante. Lindo, né? Agora me diz, como que a gente pode pegar essa ciência toda, todo esse estudo, porque deve ter sido uma viagem, né? Se debruçar sobre um assunto tão disruptivo. Mas como levar isso para o nosso consultório? A gente que faz medicina do estilo de vida, como é que a gente pode orientar de uma forma mais prática os nossos pacientes para essa prática que, na realidade, tem apoio aí da psicologia positiva, né? Da ciência do bem-estar? Então, existem as emoções e os comportamentos que são correlatos ao amor. Admiração, gentileza, perdão, inspiração, tá? A paixão, né, que são precursoras do surgimento do amor, se você os exercitar, e também são frutos do amor, se você exercitar o amor. Então, existem pesquisas sobre o exercício intencional de gentileza, né, o sorriso, a contemplação do que é belo, e outras formas correlatas que vão aumentar os níveis de ocitocina, né? Então aqui a gente já tem mais uma prescrição original, uma prescrição fora de farmácia. Então, olha que interessante, né? Essa atuação, vamos dizer, o amor na prática, né? O amor na prática é se conectar, claro, mas os correlatos também Precisam ser desenvolvidos, né? não, e são formas de você cultivar o amor. Só que essa amorosidade ativa o sistema parasimpático, ele aumenta o tônus vagal. Isso tem comprovação, tá? O tempo de reação para luta ou fuga, por exemplo, de quem pratica amorosidade, mesmo intencionalmente, melhora. Então, essa ativação vagal que a gente tanto quer,
a modulação da neuroinflamação, da meta-inflamação, através da ocitocina, do aumento do tônus vagal, né? Principalmente. Então, olha só, clinicamente é uma ferramenta que está em cada um de nós. A gente não tem em nós embarcado a sabedoria de 3,8 bilhões de anos, até como disse hoje muito bem o Dr. Diogo, nós temos isso dentro de nós, o remédio está dentro de nós. O maior psicodélico de todos já está dentro de nós. É a conexão verdadeira, certo? Sincera. E aí, na prática, é interessante porque vai atingir os 4 atores principais do sistema de saúde. Vamos lá, para o paciente. Então, melhora nas relações, no bem-estar. E aí tem pesquisas virtualmente com todas as doenças crônicas, tá? É inacreditável. Sobre amor e doenças crônicas, Olha aí. tá? E seus correlatos, como eu falei antes. A relação médico-paciente, então a aliança terapêutica. É importante. Se você ama o seu médico e se você se sente amado pelo seu médico, eu te confesso um pouco de estranhamento falar isso, porque eu sou de formação raiz, né? Eu fiz federal, clínica médica, epidemiologia, residência de geriatria, UTI, pronto-socorro, sempre trabalhando com doença. De repente eu estou falando uma coisa que dá nome para aquilo que a gente muito sentiu, para quem pratica uma medicina de presença centrada nas pessoas, mas não dava o nome, sabe? Então, o paciente ama sim, ele ama, não é o amor, a gente não está falando do amor, como eu disse antes, do poeta, que é aquele amor eterno, que é o amor exclusivo, são poucas pessoas que eu amo, o amor imbatível, que não tem fim, enfim, né? Passa por cima de qualquer coisa. Não, a gente está falando dessa emoção que é metabólica, como a gente passou E aqui. é ligado pela inspiração. Pode durar Várias coisas. pode durar segundos e minutos e que o paciente sente sim, pelos profissionais que estão defendendo, que os profissionais podem sentir se sentir. estiverem presentes numa positividade, Clareza, né? positividade. Positividade. Isso vai melhorar a aliança terapêutica. Eu quero fazer mais o tratamento do médico que eu amo ou do profissional que eu amo. E eu quero tratar melhor os pacientes se eu os amo. E aí, lembrando antes que eu falei que há 2 situações que são necessárias para haver amor. Uma é segurança, esse ambiente seguro para ambiente ele. seguro, tanto que ansiedade, medo são formas de não amar, de impedir que ocorra o amor. E o outro é algum gesto. Então, olhar é o gesto mais fácil, mais validado, né? Mas gestos de falar, de tocar, de estar junto. Você falou dos tipos de linguagem do amor. Mas dando sequência, então a gente tem esses benefícios para o paciente, para a aliança terapêutica, para o profissional. Gente, quando a gente fala assim, é diferente de trabalhar com amor. O que a gente está dizendo? É diferente de trabalhar com estado de presença, com cuidado clínico centrado na pessoa, com escuta ativa, com interesse real, certo? Isso é amor, em termos biológicos também, porque é ocitocina, vasopressina e outras modulações fisiológicas, né? Então, vai melhorar a prática do profissional, a performance do profissional. A convicção, a entrega, o relacionamento, a sinceridade, que é tudo sentido como linguagem não verbal, que é super importante, você sabe bem, a gente sabe o estilo de vida, né? A linguagem não verbal. Tem um poder, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Essa linguagem não verbal, que muitas vezes ela é deixada ali de lado, né? Mas é interessante também isso que você está falando, sabe? Porque em alto grau isso é intuitivo, tá? A leitura do amor, ela é muito intuitiva, muito fácil. Dar o amor, promover aquele momento de conexão, provavelmente vai precisar de intencionalidade. A não ser que você seja já uma pessoa que está sempre praticando, né? Às vezes a gente dependendo do ambiente, a gente está sempre, né? Sempre está ali se doando. Esse congresso é um exemplo que a gente se conectou. Se conectou muito. Mas então, essa intencionalidade não tem nada de errado. Intencionalmente, poxa, vou me conectar. Hoje a gente ouve no sistema corporativo segredo para encantar o cliente, o paciente, né? Os primeiros minutos você tem que se conectar com ele. Você está falando de amor em termos biológicos, tá? É liberar um pouquinho de dopamina, ocitocina através de conexão. Pois é, quando a gente fala em dopamina, eu lembro muito também do que a gente vive hoje do vício de dopamina, né? Que é o vício da tela, é o vício da recompensa imediata. O amor não pode ir para esse lado? Eu ficar viciado em ter esses neuromomentos?
como é que a gente pode transformar isso para emoção positiva e não realmente ali numa busca incessante por esse sentimento rápido, essa sensação de troca rápida, e isso realmente virar algo sustentável, um hábito na vida da pessoa? Então, olha só que interessante. Essa sensação de estar me faltando amor pode ser chamado de nostalgia. Tá. Não é amor, é nostalgia. Tô sentindo falta do amor. Eu tô sentindo... É uma dor. Quem nunca se sentiu assim? E Não vamos entrar. Quem carente. assistiu? É. A saudade é o quê? Uma nostalgia. Eu tô sentindo falta de uma sensação que eu tive. Né? Então a nostalgia pode alcançar níveis junto à paixão, que a gente tem liberação de vasopressina e diminuição de serotonina, em níveis de obsessão, Sim. certo? Mas porque só conseguirei aquela sensação com essa pessoa, dessa forma, certo? Desse jeito, naquele ambiente, naquele local. Aí sim nós temos um cenário de ativação dos circuitos da região mesolímbica, que está altamente relacionada a drogas, a Sistemas de recompensa. Sim. Agora a gente não pode dizer que isso é esse amor que a gente está falando, né? Esse amor, ele vai precisar então dessa conexão. Como eu estava te falando antes, pode-se gerar expectativa do amor ou da conexão e não ser atendida, certo? Mas aí a gente não pode dizer que esse amor fez mal ou que a sensação que a gente tem de tristeza, de falha depois, seja amor. A gente pode chamar de nostalgia. E aí há elementos sociais. Culturais, né? Agora, dependência... Traumas e vivências anteriores que fazem a gente achar que aquilo dali não foi... Modelos mentais. Modelos do coitadismo da vítima ou não? Do ativo. E tudo aquilo eu não tenho nada, né? O amor não é isso, né? É uma construção aí. Camila, mas eu fiquei te devendo os outros... Ficou, e eu quero. Então vamos lá. Então eu falei do paciente, da aliança terapêutica, do profissional. E há o benefício também comunitário, né? Comunidade, são mais um, na verdade eu tinha falado os três, são os 4 Tá faltando só o comunitário. agentes. O comunitário é o seguinte, você ouve falar tanto de clima organizacional. Sempre. Né? Gente, vamos colocar aqui uma coisa também, o espírito. Poxa, estou sentindo um espírito aqui tão bom, certo? A gente quer dizer o quê? O amor, quando ele é praticado em grupos, ele propulsiona a performance dos grupos. Tá? E protege a saúde dos grupos. Então não é só performance, agora eu fui pro lado executivo da coisa, empresarial. Não. Que também é saúde nossa, todos estamos no ambiente de trabalho, né? Com certeza. E aí você tem, assim, elementos, quando você aconselhar um paciente, poxa, eu já aconselhei alimentação, já bati um papo sobre atividade física e assim por diante, agora eu quero bater um papo sobre o pilar conexão da missão estilo de vida. A gente não precisa só se limitar a comunicação não violenta, que é muito importante, a busca ativa de grupos, né, as estratégias para se sentir pertencendo, o reavivamento de relacionamentos prévios, né? A gente também pode investir em intenções dessa pessoa, no sentido, então, a gratidão é um filho do amor. A gente sabe que o diário de gratidão, o hábito de agradecer, a oração de gratidão tem um efeito, né, positivo, comprovado também. Eu tenho diário de gratidão e para mim foi muito bom. Até quando a gente fala assim, comprovado pela ciência, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, porque sabe que as evidências... Elas não são tão robustas, mas elas têm um direcionamento, né? Mas eu diria assim, que em termos de evidências moleculares, de laboratório e evidências epidemiológicas, são 2 grupos diferentes, e vamos colocar aí evidências intuitivas, ancestrais, que está dentro de cada um de nós. É um discurso, é uma intervenção, uma ferramenta que faz muito sentido, o amor. E a gente está se encaminhando aqui para o final do podcast, eu queria te fazer uma pergunta. Mudou algo em você depois dessa pesquisa, para essa palestra? O que mudou no André depois de estudar o que tem aí de tanta ciência com relação ao amor? Com certeza, né, Camila? Você é professora, e tem muita gente que está assistindo que é professor, que tem que estudar para passar uma informação a alguém. Mundo rico, né? E a gente traz para um nível de pessoalidade,
né? Porque é algo pessoal. Até ontem eu brinquei na palestra. Poxa, vocês me chamaram para falar de amor. Como é que eu vou falar de amor sem trazer emoção junto? É complicado, né? Parece que fica vazio. Então, sem ter um pouco de mim nisso, também entendi que ia ficar vazio. E é claro, você vai entrando em contato com essa ciência reveladora, esse conhecimento de neurociências que é lindo, atual, que faz sentido. Por que você não vai colocar também, a gente vai passar um pouquinho de esse conhecimento, né? Então, eu posso dizer que mudou bastante, porque eu venho de uma cultura, falando agora bem pessoal, né, Camila? Acho que tua pergunta foi pessoal. Foi muito pessoal, mas eu me arrisquei, porque eu acho que a medicina do estilo de vida, ela transforma muito a gente antes da gente passar isso para o paciente, né? Então, entrar num assunto tão difícil, tão rico, que você teve que debruçar e ir atrás de tanto conteúdo, deve ter modificado muito aí alguma coisa. Sim, tem dois aspectos em especial. Um deles, já faz um tempo, ano passado eu tive que falar sobre espiritualidade, fui convidado, né? A espiritualidade também te convida a ampliar consciência, esse estudo. Mas o perdão é um assunto que eu tenho estudado há bastante tempo, sabe? Sobre estratégias de promoção de perdão, para ajudar as pessoas com o perdão. O que é o perdão, como se dá o procedimento. E isso, o amor me ajudou, o estudo do amor, que eu fiz desse conceito biopsicossocial, que não é aquele amor, de novo, não, elusivo, né, difícil de definir, e que ao mesmo tempo é usado para qualquer momento. Não, esse amor é mais biológico mesmo. Ajudou a fechar, sabe, esse círculo, essa lógica, esse algoritmo, esse conceito em mim, também para o perdão, né? E sobre a gentileza, eu estou convencido hoje em dia, depois dessas revisões, que o amor, bem, não é uma coisa que é de acreditar, de se convencer, chama questão de compreensão. Hoje eu entendo, eu aprendi, né, que o amor sempre é bidirecional. E a gentileza nunca é só de quem a recebe, nunca. É de quem a dá também. Provavelmente no mesmo nível, porque a liberação de neuroquímica, a ativação cerebral, etc. Muito lindo esse Acontece nos dois. Então, assim, cara, é bom comer brócolis para a saúde? É bom comer brócolis para a saúde. É bom ter um tênis legal e sair da... É bom dormir, então é bom. Mas a gentileza, né? Perdão, a gratidão, a admiração e os outros aí frutos, né, relacionados ao amor, são um remédio, como eu falei antes, né? Eu falei que o maior psicodélico do mundo está dentro de nós. É um remédio que está dentro de nós para ser usado o tempo inteiro para prevenir e melhorar o que a gente bem-estar. precisa acessar mais vezes, né? Porque talvez, assim, a gente tenha muita dificuldade nesse mundo caótico hoje de entender os nossos sentimentos. Falaste sobre a ansiedade e o medo que impedem a demonstração e o desenvolvimento do amor. Então, a gente vive no país mais ansioso do mundo, né? Então, a gente precisa primeiro aterrar para poder, muitas vezes, acessar as nossas emoções para realmente evoluir, né? E, por outro lado, o amor também tem um poder curativo. Tem um poder de nutrir. Então, você vai pegar pessoas que têm desnutrição de amor, por exemplo, que, né, o Gary Chapman, na teoria das linguagens do amor, ele usa a analogia do tanque, né, de amor. O tanque de amor de fulano está vazio, depois que enche, a pessoa amplia a consciência, se desenvolve, né? E o amor também tem um poder de estimular a benevolência. Então, se eu tento cultivar amor contigo, eu estou estimulando a benevolência, eu estou, de alguma forma, nutrindo, você está me nutrindo, e também nós estamos nos curando. Então, também pode ser visto, até para o ansioso, né, Uma forma de conexão, né? de ajuda para ele. Talvez ele não tenha essa facilidade de conexão, mas se não encontrar alguém que queira cultivar o amor em relação a ele, pelos correlatos, pelos derivados, provavelmente isso vai ter um poder curativo de colaborar, que é o que as evidências cada vez mais mostram, né? Que o teu ambiente, o que você ouve, o que você pensa, Com quem você o que convive, sente, com quem você o convive, que você vê, o que você está consumindo de vai informação. impactar nos indicadores de saúde. Obrigada, André. Assim, foi uma palestra que tocou todo mundo, foi muita emoção. Então, todo mundo que eu converso, todo mundo fala da palestra. E vai muito de um tema que a gente idealizou
e que agora a gente teve ali a concretização da ciência, né? E isso é importante para a gente, porque a gente vai utilizar agora como ferramenta, né? Como uma prescrição original, como a gente prescreve tempo de natureza, prescrever também esses hábitos e os correlatos que levam a esse sentimento. Muito obrigada Eu fico feliz de estar aqui. pela gentileza e pelo tempo e pela generosidade. Primeiro vou pesquisar um assunto tão difícil e depois por ter chegado aqui e ter dado esse show que eu acho que mudou muito a concepção de todos nós do que em relação à ciência do amor. Muito Legal. obrigada. Prazer, viu?